Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos de número 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, prosseguindo em nossa jornada escatológica, falando sobre o tempo do fim. É incrível quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, quando João fala daquela visão, não uma visão que ele próprio tinha visto, quando ele usa ali o verbo impessoal, viu-se, o que demonstra que não foi ele que viu. E, continuando, ele fala, viu-se um grande sinal no céu. Olha, além de não ter sido ele que viu, o sinal não era na terra, o sinal no céu. Mas que grande sinal era esse? Uma mulher vestida com o sol, a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a mulher estava grávida, sentindo dores de parto para dar à luz. Conforme você já aprendeu, essa mulher que é a figura da nação de Israel, cuja gravidez era do filho varão, cujo filho varão, o Senhor Jesus Cristo. E a gente vê ali nessa visão que é um esboço perfeito do plano, do propósito da redenção que Deus, desde os tempos eternos, havia planejado. No mesmo relato, dentro da mesma visão, aparece o dragão, o grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, 7 diademas sobre suas cabeças e com aquela cauda tão extensa, aliás, intensa, muito grande, que ele levou após si a terça parte das estrelas do céu, caiu com ele para a terra. Conforme você já aprendeu, nós já aprendemos, essas estrelas são demônios. A terça parte caiu. Foi seduzida pelo dragão, pelo diabo. E o ponto que a gente vai ligar à profecia de Daniel é esse, de que o diabo, caindo do céu, ele se deteve, parou diante da mulher, com a finalidade de, quando o filho varão nascesse, ele iria devorar o filho varão. Mas ele foi frustrado no seu plano, pois o que se diz é que o filho varão nasceu e foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha, apenas um toquezinho. Aqui não tem nada de igreja, viu? Aqui não sobra nenhuma vírgula na interpretação para dizer que é a igreja ou parte da igreja. O filho varão
que foi arrebatado para Deus aqui. Esse episódio, essa parte da visão, mostra a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que após ser morto, ressuscitado e ficou 40 dias entre os discípulos, ele foi ascendido ao céu. E o importante é que ali em Atos capítulo 1, versos 11 a 15, onde registra a subida do filho varão arrebatado para Deus, para o seu trono, ali mostra que 2 varões de branco descem e, enquanto os discípulos estavam com os olhares fixos no céu, pois afinal de contas, aquele que eles tinham convivido com ele durante 3 anos e meio, estava indo embora. Esses varões, esses anjos disseram: varões, por que estáis com os olhos fitos ou fixos para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira, ele há de voltar. Aleluia! Por esta promessa, por esta esperança que nós temos de que Jesus vai voltar. Então, você viu que a mulher estava grávida, nesta visão, sentindo dores de parto, para dar à luz o filho varão. Dores de parto representam sofrimento, tribulações. E isso foi o que não faltou na vida da nação de Israel. Nós que estamos aprendendo nos últimos vídeos sobre o chifre pequeno. Não o chifre pequeno, protótipo do anticristo do capítulo 7. Aliás, não protótipo, aquele do capítulo 7 é a figura real do anticristo. Estamos falando sobre o chifre pequeno do capítulo 8. Não é aquele que surgiu de entre os 10 chifres. É aquele que surgiu de entre os 4 chifres do Império Grego, que foi dividido em 4 reis. E a gente percebe aqui, nesse texto, nessa profecia, a investida de Antíoco Epifânio, esse último imperador grego, a investida dele contra a nação de Israel. Olha o desejo de tirar, de riscar do mapa a nação de Israel, que se fala muito ultimamente nos noticiários. Este desejo é antigo, mas temos que saber que esse ódio pela nação de Israel não é pela nação propriamente dita. Não é por aquele torrão pátrio que é tão limitado, mas é por aquele, contra aquele que nasceria dessa mulher, dessa nação que mais tarde nasceu. Mas é incrível como nesta visão está descrito o avanço desse iníquo, esse perverso, esse profano, parecido com a besta
do Apocalipse 13. Diz o texto que ele cresceu para o Oriente. As conquistas desse rei, você sabe, ele foi até o Paquistão, ele chegou perto das Índias, foi sua conquista, conquistou para o Oriente, para o Norte, para o Sul e para a Terra Gloriosa. Mas na Terra Gloriosa, sempre que ele atacava, ele tinha que retroceder. Aquele povo era um povo pequeno, uma nação simples, mas tinha um Deus grande, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Mas este rei era perverso demais e queria tirar essa nação do caminho. Ele queria implantar a idolatria. Ele queria implantar o politeísmo, pois sua nação e as demais nações da terra eram politeístas, adoravam ídolos, tinham uma coleção de deuses. Mas esse povinho ali na frente, esse povinho da terra gloriosa, adorava um só Deus. Era um monoteísta. E olha, nessa profecia que diz que ele cresceu para todos os lados, no sentido geográfico, e ele cresceu para cima também. Ele cresceu até atingir o príncipe do exército, até as estrelas, jogando-as por terra e pisando sobre elas. Concluindo este vídeo, este exército aqui, estas estrelas aqui, fala do corpo sacerdotal de Israel, que Antíoco Epifânio prendeu, torturou, matou, derrubou o santuário, profanou o santuário. Esse protótipo do anticristo, esse protótipo da besta. Então, finalizando este vídeo, lembre da mulher sofrendo dores de parto para dar à luz o filho varão, lá de Apocalipse 12. Olha a mulher aqui, olha a nação de Israel em verdadeiras dores de parto, sofrendo mais uma emboscada de reis malignos. Mas a gente vê o restante em vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.